Olá, meu nome é Walter Gomes, estou aqui para apresentar as considerações do meu grupo sobre o desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva, como uma proposta para a atividade do módulo 2. Eu, juntamente com Dalila, estamos desenvolvendo um diálogo, analisando a sugestão de leitura e de reflexão sobre o tema proposto. Sou uma pessoa negra, estou usando óculos, tenho barba e cabelos grisalhos, uso uma roupa, uma blusa, na verdade, preta, também com uma camiseta por baixo preta, e um cachecol também nas cores preto e branco, por conta do frio. Bom, em primeiro lugar, gostaria de identificar alguns aspectos a partir da leitura e vou utilizar como referência o material que foi compartilhado conosco. Em seguida, a minha colega Dalila vai expor as suas considerações sobre o texto e, em especial, a importância da linguagem nos aspectos do desenvolvimento do conhecimento, dos desenvolvimentos cognitivos e em relação aos processos de aprendizagem. A leitura e o texto têm como principal referência pensadores da educação, como Vygotsky, também é mencionado Bakhtin e outros pensadores, e é exatamente sobre este material, né, que produzimos aí uma síntese destacando alguns dos principais pontos. Em primeiro lugar, o texto ele oferece uma análise aprofundada das categorias sociais e culturais e utilizam o pensamento do Vygotsky como ponto de partida, né, e através de um manuscrito produzido por ele em 1929. A compreensão dessas categorias é mediada pelo conceito de história, de produção sociocultural dos indivíduos, da pessoa humana, e fazem referência também ao pensamento marxista, em especial o materialismo dialético e o materialismo histórico. Além disso, o texto ele procura enfocar os aspectos socioculturais e como esses aspectos, em especial a natureza sociocultural das funções mentais superiores, elas acabam, de alguma maneira, sendo internalizadas pelos indivíduos nas suas relações e interações sociais e acabam desenvolvendo, né, uma perspectiva de desenvolvimento linguístico e, portanto, as questões que estão associadas aos mecanismos semióticos que explicam a conversão, em outras palavras, interpretação ou internalização das relações das pessoas humanas. Aliás, há um trecho que eu quero destacar, né, no texto do autor, em que ele fala que o homem se torna um ser social através da internalização das significações do outro, o que acaba definindo a personalidade e, consequentemente, os processos subjetivos e, mais do que isso, né, um drama contínuo das relações sociais. Eu estou fazendo essa apresentação de modo geral, mas é óbvio o objetivo é destacar em especial a importância da linguagem. A minha colega vai falar um pouco dessa questão, mas a natureza social das funções psicológicas superiores é um dos aspectos que Vygotsky escorre no seu texto, né? Ele fala sobre essas funções e fala da
natureza social. Elas, em tese, são definidas por relações internalizadas por essa perspectiva de interação social, transferidas à individualidade de cada um e, portanto, a essa personalidade individual, como uma construção. Aliás, existem outros pensadores que tratam desse aspecto. Na sociologia temos Durkheim, que fala que o indivíduo é fruto das suas interações sociais, seja naquilo que se chama de socialização primária, e a partir dessa socialização primária, na construção sociocultural que se dá também a partir daquilo que nós chamamos em sociologia de socializações secundárias. O desenvolvimento humano, portanto, e cultural equivale a esse processo contínuo que está associado a uma perspectiva histórica do ser humano, né? E, portanto, a singularidade da mente humana reside na síntese de dois tipos, né, da história. Uma perspectiva evolutiva e uma perspectiva cultural. E aí ele define uma transição entre o ser biológico e o ser social. Nessa perspectiva que as funções superiores, né, acabam sendo uma composição da estrutura genética, né, e do modo de funcionar social, né, ou quase social, dos indivíduos. E isso acaba sendo transformado em processos mentais, em símbolos, signos, referências que fazem com que o indivíduo construa nesses processos mentais a sua natureza psicológica, psíquica e, consequentemente, evolutiva. Portanto, né, o homem acaba sendo essa totalidade de relações sociais. E, nessa perspectiva, ele acaba, de alguma maneira, desenvolvendo as suas funções de personalidade e forma toda a sua estrutura. Olá, boa noite. Meu nome é Dalila, tenho 34 anos. Sou uma mulher negra, de 1,70 m, aproximadamente 70 quilos. Estou usando um óculos bege, lentes claras, uma blusa bege de manga comprida. Estou fazendo esse trabalho em parceria com o professor Walter Gomes, realizado pela Unesp. Nós vamos falar sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Muitas vezes, quando nós pensamos na linguagem, nós só pensamos na linguagem como uma ferramenta para transmitir mensagem. Hoje nós vamos analisar como ela molda os nossos pensamentos, nossas percepções e o mundo em que vivemos. Vamos observar que a linguagem é um elemento essencial na construção da subjetividade do conhecimento científico. Para Vygotsky, a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, e sim o principal instrumento psicológico que media e transforma as funções mentais elementares em processos psicológicos superiores. Para ele, as ações humanas são mediadas por ferramentas e signos. A linguagem é o mais importante desses signos, porque ele permite ao indivíduo controlar seu próprio comportamento e o ambiente onde ele está inserido. Sobre a dupla mediação semiótica e o papel do outro, Vygotsky defende que o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores ocorre por meio de uma dupla mediação. São elas: a mediação semiótica ou simbólica, que refere-se ao uso dos signos como linguagem, para organizar o controle do pensamento. Segundo ele, a linguagem permite a representação aplicada da realidade. Por exemplo, quando eu penso na palavra livro, mesmo não estando de posse do livro, eu sei a que ele se refere e eu posso construir pensamentos a partir dessa palavra livro, mesmo não estando com ele fisicamente. A outra mediação é a mediação pelo outro,
ou seja, pela interação social. Ele vai defender que a linguagem não nasce do indivíduo isolado, mas da interação social. Que todas as funções psicológicas superiores, que são a memória, a lógica, a formação de conceitos, aparecem primeiro no plano social e depois elas são internalizadas. Por exemplo, uma criança não entra à igreja sabendo que ela não pode correr e gritar. Ela não nasceu com esse conhecimento. Ela tem esse conhecimento a partir da informação que ela recebeu, por exemplo, dos seus pais. Uma segunda mediação é o outro. A linguagem é essencialmente uma ferramenta social. Aprendemos a linguagem na interação com o outro, com o professor, com os nossos pais, na comunidade em que vivemos.